Então, assim, o que foi pedido para a gente estar falando foi equipe de saúde da família, população de rua, novos cenários e novas práticas. Com a ideia de estar trabalhando esse tema, pensando muito na transversalidade, né, de algo, uma metodologia que possa ser uma metodologia que veja além dos muros, mas que veja de forma muito transversal, muito coletiva e de muita troca. Né? E para pensar isso, a gente começou pensando, será que o Programa de Saúde da Família para a população em situação de rua é um caminho possível? Né? A gente começou fazendo essa pergunta porque a gente entende que, como o Mendes diz, a integralidade da atenção do serviço, ela supõe procedimentos integrados entre os indivíduos, os grupos sociais e o meio ambiente. E é um pouco que a gente percebe com essa população, a qual é o nosso público-alvo. A necessidade da integralidade de todos os serviços para que eles realmente tenham acesso e tenham direito a todas as formas de atenção à saúde é real. Então, a gente tem que ver se é possível isso dentro da nossa prática. É o que a gente vai discutir com vocês. Se nesses 2 anos a gente tem conseguido atingir isso ou não. Né? Então, é muito pouco tempo, muito pouco tempo mesmo, vai fazer 2 anos agora em setembro, mas a gente tem procurado, como diz Mendes, tentar que esse serviço seja o serviço que a gente possa garantir essa integridade da atenção a esses indivíduos. Então, para que isso aconteça, né, a equipe de saúde da família para a população em situação de rua, ela é uma equipe que ela trabalha, ela veio com uma ideia de consultório de rua, ela foi constituída no Rio de Janeiro com uma ideia de consultório de rua a princípio, e depois houve alguns problemas de ordem financeira e que se transformou numa equipe de saúde da família para a população em situação de rua. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que a composição dela enquanto equipe é da mesma forma de uma equipe de saúde da família, como clínica da família hoje, né? Uma equipe tradicional. Ela tem a sua composição, que é uma equipe mínima, composta por todos aqueles profissionais que vocês já conhecem da equipe mínima, médico, enfermeiro, os agentes comunitários, a equipe de saúde bucal, técnico de enfermagem. Então, ela é composta por essa equipe mínima e o que avançou e que foi o diferencial na nossa equipe de saúde da família foi a entrada de uma equipe de saúde mental, que é uma equipe que é composta por 2 psicólogos e um assistente social, que sou eu. Então, assim, o diferencial de uma equipe tradicional lá na comunidade para a nossa equipe é exatamente essa outra equipe que entra dando um apanhado geral dessa outra equipe que é a mínima. E na clínica da família, subentende que essa equipe, que é a nossa equipe, ela estaria numa versão diferente, que são os núcleos de apoio à saúde da família, que são os NASF. Né? Outra rede, outra forma de organização. Então, quando a gente chega com uma equipe para a população de rua, que a forma dela, a organização dela, enquanto equipe, já difere da outra, isso quer dizer que a gente vai tentar de todas as formas que essa equipe, com essa formação diferenciada, ela tenta exatamente dar conta dessa integralidade de todos os serviços para essa população. Mesmo através de parceria, não dando conta a equipe como um todo, mas organizando em parceria. Então, para que isso acontecesse, nós atendemos toda a área, é a mesma ideia de dar conta de um território. Nós somos uma equipe e trabalhamos com a mesma ideia de território de área coberta. Então, esse território de área coberta, ele cobre todo o centro do Rio de Janeiro, todo o centro. Ali no mapa ele mostra os pontos, né, do centro do Rio, que vai desde o MAM, lá perto do aeroporto, com aquelas ruas transversais todas, vem para o centro, que é Cinelândia, Largo da Carioca, o Castelo, vem seguindo para a Praça da Cruz Vermelha, Riachuelo, vai até a rodoviária, até a divisa com São Cristóvão, o bairro de São Cristóvão. Então, toda aquela
faz a diferença com essa rede de apoio. Né? Dentro desse território, a gente tem os centros de convivência, onde vive essa população, o local onde eles fazem a higiene, que são as igrejas, são esses centros de convivência também, mas a maioria são as igrejas, as centrais de recepção, que são as centrais da assistência social, locais onde eles tiram documento. Então, dentro do território, é um território que é composto por uma gama de parceiros. E dentro dessa gama de parceiros, nós estamos ali, enquanto equipe Saúde da Família, cobrindo essa população. Vocês conseguiram entender o território? Serviço de saúde, tem algum serviço de saúde ali? Tem vários serviços. A gente tem o CER, que é um centro agora de referência, o Hospital Souza Aguiar, a gente tem os centros, né, os atendimentos de emergência, que é o Souza Aguiar, e o CER tem a própria unidade em a nossa unidade, o Oswaldo Cruz, que é o posto de saúde. Nós estamos acoplados dentro do posto do 9º andar. Então, eu vou chegar lá para falar sobre isso, que o acesso deles é o acesso dentro de uma unidade de saúde. Então, dentro desse território aí, a gente tem várias unidades de saúde, tem o pessoal da equipe de saúde da família, ali da Lapa, o pessoal da MEC, que é uma equipe de saúde da família da Lapa, o 3 de maio, que é o nosso parceiro, que a gente vai estar falando sobre isso, e que a equipe de saúde da família da Lapa não atende exclusivamente a população de rua. Ela é uma equipe de saúde da família que é uma escola, né, e atende aqueles moradores dali. E agora está chegando no território a equipe tradicional de saúde da família, que vai estar junto com a gente fazendo essa implantação. Boa tarde. Então, esse é o nosso território. Dentro do território tem toda uma gama de rede de proteção a essa população, e essa população, ela circula por esse território. É diferente de uma unidade de saúde da família, lá na comunidade, em que você vai lá, faz a visita e a família está naquela casa, morando na casa direitinho. Você foi, fez a visita, voltou no outro dia, voltou no outro mês, voltou no outro ano, ela permanece. A nossa população não. É uma população que circula por todo esse território. Né? À medida que ela é cadastrada, o mesmo esquema que existe no tradicional existe na saúde da família. Essa população é cadastrada e em um determinado local onde ela vive, onde ela dorme, onde ela está. E depois você vai lá, ela não está mais lá. Ela está lá em São Cristóvão, ela está em outro local. Então, nós somos da equipe de saúde da família. Essa estratégia ela começou em setembro de 2010, está muito novinho, vai fazer 2 anos só. E em novembro de 2011, a gente já tinha 3.150 pessoas cadastradas. Hoje nós temos mais de 4.000. É um pouquinho, a periodicidade ali não está correta, mas hoje a gente tem mais de 4.000 pessoas que vivem em situação de rua cadastradas e 3.000 e poucas são atendidas. É uma equipe só? São 2 equipes. E que, na verdade, a gente nem fala mais que são 2 equipes. A gente é 2 equipes para nível de sistema de informação. Porque a gente se juntou numa equipe só, não tem como. A gente fala, é equipe 1, equipe 2, né? Não existe. São 2 equipes mínimas. Então. São 2 equipes mínimas compostas pela essa adesão que foi saúde mental, que é diferente do outro PSF. São 2 equipes de saúde mental. Uma equipe só. Para 2 equipes mínimas. Tá? Então, assim, então a gente iniciou em 2010, uma das primeiras coisas que a gente fez foi reconhecer esse território. Para reconhecer esse território, para que aquele mapa, para que esse mapa pudesse existir, foi todo um processo de reconhecimento desse território, de andar por todas as ruas e reconhecer tudo que existia dentro do território. E a partir desse reconhecimento, de tudo que existia, da rede de apoio, a gente partiu para o segundo passo, que foi mapear. Né? Mapeamos tudo, fizemos um mapa e reconhecemos os indivíduos que viviam nesse território, e a partir daí a gente elaborou um diagnóstico situacional. Esse diagnóstico ele teve como objetivo a gente organizar estratégias de ação
para que a gente pudesse atuar nesse território. Era uma equipe muito nova, é a primeira equipe do Rio de Janeiro, sem uma história a priori de trabalho com essa população. Então, é a primeira equipe que trabalha no Rio de Janeiro trabalhando com essa realidade. Então, a gente precisou elaborar esse diagnóstico situacional. A partir desse diagnóstico, a gente começou a sistematizar o atendimento e estabelecer os fluxos, tanto interno quanto externo. Para sistematizar esse atendimento, na comunidade, as famílias são cadastradas. Não é diferente, não, a equipe Santa Família Pop Rua. Todos os indivíduos que vivem na rua, eles são cadastrados pelo agente comunitário, que é o elo entre a população que vive na rua e a equipe que está na unidade. Então, todos eles são cadastrados no território onde ele vive. Se ele falar assim, eu fico ali no castelo, não, eu fico ali debaixo do viaduto. Então, ele fica debaixo do viaduto, né? Se fosse na comunidade, a casa, número tal, não existe isso. Existe que ele fica no castelo, existe que ele fica debaixo do viaduto, existe que ele fica numa ocupação. Então, a partir daí, a gente determinou todo o cadastro, e todos eles foram cadastrados, e iniciamos a questão do fluxo interno e externo. Esse fluxo interno, como isso se dá? Nós atendemos uma unidade básica de saúde, que é CMS Oswaldo Cruz, que fica ali na Henrique Valadares. A princípio, a gente atendia numa salinha, né, a população chegava, que já estava cadastrada, aí começou a chegar muita demanda espontânea, porque, na verdade, assim, que população é essa? É uma população que, historicamente falando, ela nunca teve acesso às unidades de saúde, por motivos N, né? Não é simplesmente porque ela a equipe de saúde que estava nos territórios não atendia, mas por ser uma população completamente vulnerável, por ser uma população que vive numa condição de higiene terrível e realmente não conseguia acessar porque ficava com vergonha, porque estava muito suja, fedendo, então não conseguia acessar. Esse fluxo externo, ele se deu para que a gente pudesse amarrar essas parcerias, para que eles pudessem falar para a gente, olha, ali tem lugar do banho, eles mesmos foram nossos parceiros para estar falando, pontuando para a gente. Ali a gente pode tomar banho, olha, tia, quando a gente estiver aqui na unidade, a gente pode deixar que a gente vai se organizar, porque ali a gente pode tomar banho lá, e eles foram multiplicando isso, e a gente foi amarrando também esses fluxos, porque determinados indivíduos que chegavam, a equipe não conseguia nem atender por conta da condição que ele estava. Às vezes, todo de xixi e tal, então tinha que levar em determinado local para ele tomar o banho. Então, esses fluxos foram amarrados. E o fluxo interno da própria unidade, onde ele é recebido todos os dias, é acolhido e é feito todo o levantamento do caso dele, e a partir dali é amarrado todo um plano terapêutico para que ele seja atendido. Então, assim, a gente reconheceu o território, mapeou a área, construiu, tentou começar a construir esse vínculo, que não é uma coisa muito simples, com essa população através do cadastramento. Elaboramos o diagnóstico e sistematizamos isso para que na prática isso pudesse acontecer. Mas que público é esse? Né? Que público é esse alvo que a gente fala, população de rua? Quem são essas pessoas? São adultos que vivem na rua, diversos lugares, até fora do Brasil. Então tem adultos diversos, de todo o Rio de Janeiro, de várias cidades fora do Rio de Janeiro, capitais e fora do Brasil. Criança e adolescente em risco de vulnerabilidade, trabalhadores informais, muitos ambulantes que saem do lugar que mora e vêm vender na rua, acabam não conseguindo voltar e ficam na rua e acabam se tornando nosso público. Os artistas de rua, catadores de materiais recicláveis, usuários abusivos de álcool, muitas outras drogas, muitos casos de transtornos mentais sem aderência nenhuma ao tratamento, usuários com doenças crônicas, com abandono de tratamento, travestis, profissionais de sexo que trabalham nas ruas, residentes de abrigos, né?
moradores de ocupações urbanas, aí você vai perguntar, mas morador tem uma casa fixa, né? Não pode questionar. Isso a gente questionou muito no início. Como a gente vai cadastrar moradores de ocupações? Ele tem casa, mas os moradores das ocupações do centro são exatamente os moradores de rua e que, por um determinado momento, encontrou um local vago, foi lá, entrou e ficou sem nenhuma condição de higiene, nenhuma. Então, todos esses moradores do centro, das ocupações, são cadastrados e são atendidos pela gente. Gestante, muitas adolescentes gestantes na rua, sem nenhuma aderência, e idosos sem nenhum tipo de direito. Como que dá o nosso encontro, né, com essa população? Se dá de duas maneiras. A primeira, através do agente comunitário, que, como na comunidade, eles fazem o mesmo trabalho, indo para a rua, encontrando com essas pessoas. Cada agente comunitário ele é responsável também por uma microárea, né? Na comunidade ele tem a microárea dele, ele é responsável por aquela microárea. E esse ACS, ele é morador daquela Não, área? o nosso também é diferente. Ele não necessariamente ele tem que ser morador. Ele foi escolhido na época da seleção por conta dele ter algum tipo de envolvimento ou de história de trabalho com essa população. Porque para ele trabalhar na rua, para ele estar na rua, ele tem que ter alguma história, ele tem que ter uma prática de trabalhar na rua, de estar com essa população. Não é simplesmente visitar como é na comunidade. Não é um agente comunitário que vai ali, visita, pronto. Não. Tem todo um envolvimento, tem toda uma estratégia, tem toda uma forma de atuar, né, que é peculiar desse agente comunitário, que poderia ser um redutor de danos, poderia ser um agente social, vários outros nomes, né? Então, o primeiro contato é através dele, que ele tenta de todas as formas criar esse vínculo com esse morador de rua, que a priori ele rejeita muito a chegada até a unidade de saúde para ser tratado, por vergonha, por estar sujo, por não acreditar, por achar que não vai conseguir ser atendido. Então, o primeiro passo é o agente na rua, no território, mostrando que é possível, que agora tem uma equipe, e que essa equipe tem médico, tem enfermeiro, que pode fazer o curativo dele, que não precisa ficar com a perna da forma que está podre na rua, mas que pode tratar, que tem jeito. E todo aquele esquema, aquela estratégia, aquele diálogo reflexivo que é mantido com esse morador, para que ele acredite, e a partir do momento que ele cria esse vínculo, ele já marca, já dá o cartãozinho, já fala, ó, tal dia você pode ir lá, que tem equipe, vai te receber, vai te acolher. Então, o primeiro vínculo é com o agente comunitário. Através do vínculo do agente comunitário, esse morador ele começa a chegar na nossa base, que é o CMS Oswaldo Cruz. E, chegando nessa base, ele tem um plantão de atendimento. Esse plantão de atendimento tem os técnicos de enfermagem e o próprio agente comunitário que fica na chegada do acolhimento. Esse acolhimento hoje, depois lá no final, eu vou falar um pouquinho, ele deu uma mudada, né? A gente fez uma mudança no acolhimento para melhorar a chegada deles, mas a priori é isso, eles chegam o agente comunitário está na mesa, identifica, se eles não são cadastrados, cadastra na hora, passa pelo técnico de enfermagem, faz toda a pré-consulta, avalia, e o caso dele é encaminhado para o médico, para o enfermeiro, seja para o serviço social, para a psicologia, e eles sobem para o nono andar para ser atendido. Já cadastrado, ele sobe para o nono andar e começa o atendimento dele. E a partir daí, o vínculo começa a se estabelecer também com a equipe, né? Como a gente já tem 2 anos, a gente já tem um vínculo bem forte com eles, porque além do agente comunitário, todo o restante da equipe, ela vai para a rua também. Não só a gente comunitário, a gente tem dias que a gente vai quase todos os dias à noite, a gente trabalha até às 10 horas. E essa adesão deles a esse tratamento, ao tratamento, eles vão com frequência, costumam ter assim, uma solução do problema, chegam ao tratamento. A gente vai acontecendo isso, acontece sim. No início foi bem difícil por conta da própria impossibilidade deles, achavam que não era possível, né? A gente acreditando que é possível, porque ele é um direito e tal, mas eles não acreditavam, agora não. Agora eles vão
por eles mesmos, um já leva o outro já diz para o No caso outro. de tratamento de tuberculose. É isso, eu vou falar sobre isso. Desculpa. Então, que paciente é esse? Como a gente encontra esse paciente, né? Então, são agravos, assim, coisas bem sérias mesmo, as demências não especificadas, os problemas de oftalmo, de vista, as úlceras crônicas, assim, vocês não têm noção demais, casos de HIV, hipertensão arterial, assim, não tem noção, por conta até da própria alimentação. São pessoas que comem aquela comida que eles recebem na rua. E aquela comida que recebem na rua não é comida né? Então, assim, altera muito a pressão arterial. Casos de tuberculose, assim, 90%. Né? Ferimentos, espancamento, muitas brigas na rua, acidente, infecções urinárias, problema de pele, transtornos mentais gravíssimos, verminoses, problemas respiratórios, as DSTs de modo geral e o que é muito grave também, paralelo ao próprio HIV, à própria tuberculose, é o uso abusivo de álcool e muitas drogas. Então, esses são os casos que a gente encontra. Então, eu não estou conseguindo segurar esse aqui, mas... Então, a atuação das equipes. Não estou conseguindo colocar de seguro. Então, o que é feito, né? A partir do momento que ele chega, passa pelo esse acolhimento, é feito todo o recebimento e a partir daí é feito toda uma avaliação desse paciente pela equipe, né? Então, assim, é feito o diagnóstico de situação da saúde dele. O que a equipe faz, na verdade, né? A visita no território. Esse acolhimento é um acolhimento que tem como objetivo principal, o objetivo fundamental é que ele tenha acesso à saúde, que ele possa chegar, ter acesso, ter o direito dele como qualquer outro cidadão, sem nenhum tipo de problema. Então, assim, a nossa luta, a nossa briga é que realmente o acesso dele seja garantido. Né? Então, assim, às vezes, a gente não que tenha problema, mas às vezes a gente precisa até com a própria unidade que a gente vive, que não está acostumado, na verdade, só tem 2 anos, eles não estavam acostumados a receber tanta população assim. Então, hoje, por dia, nós atendemos 60, 80 pessoas. E o posto de saúde não estava acostumado com essa entrada de população assim. Então, é necessário, a gente está falando, não, o direito dele, o agente comunitário vai acompanhar, nós vamos acompanhar, e é necessário descer com ele e até o final, para ele ir embora, a gente desce, vai até a porta, mas a gente garante o acesso dele. Então, as consultas, né? Pode ser a consulta agendada, em alguns casos, ou ele vai chegar por demanda espontânea e vai precisar ser atendido naquela hora. Não tem como, que a maioria dos casos, as consultas não tem nem como agendar. Não existe a menor possibilidade. Alguns agora, que já estão sendo acompanhados há mais de 1 ano, que as consultas são agendadas com psiquiatra, com psicólogo, com médico, então eles já vão retornando, já tem o cartão e eles retornam. Mas a maioria é por demanda livre, por demanda espontânea, não tem como esperar. Paralelo a isso, a gente tem todo um trabalho com os grupos educativos, a gente tem um trabalho de promoção, que a gente vai estar falando, de doenças e prevenção, a gente tem um trabalho de ações coletivas na rua, e essas ações coletivas a gente vai estar mostrando para vocês, e paralelo a isso, a gente tem um trabalho que é com as universidades, né? A gente passou pela gente lá, a UFRJ, né? A gente tem alguns acadêmicos da UFRJ com a gente fazendo esse trabalho. O Versus passou um grupo grande também lá, ficou um tempo com a gente. Então, assim, são experiências que eles estão levando, que eu acho que vai para o resto da vida como profissional. Então, como a equipe trabalha com essa ideia do planejamento, que é o planejamento que tem esse olhar interdisciplinar, tem esse olhar coletivo, tem esse olhar de transversalidade, a gente pensou
uma forma da gente estar indo para a rua e desenvolvendo algum tipo de ação com essa população, que não fosse só o atendimento dentro da própria unidade, mas que a gente pudesse estar na rua, né? E para a gente estar na rua, a gente tinha que organizar alguma coisa fundamentada em alguma coisa que eles pudessem estar participando também. A gente não consegue ver cidadão simplesmente como sujeito que vai ali, é atendido e não tem voz, não tem vez e que não pode falar. Muito pelo contrário. A gente vê esse indivíduo como um sujeito de direito, um sujeito que pode ser ouvido e de diálogo constante. Então, o tempo todo, o nosso plano terapêutico, ele visa o tempo todo escutar esse indivíduo. E essa escuta é uma escuta, a gente fala que é uma escuta muito apurada, né? É muito demorada, é muito apurado, é muito compartilhado. Então, o tempo todo, nossas ações que a gente organiza muito fundamentado nessa coisa que ele possa participar. O SUS fala que o fundamental é que essa população ela tem o direito de participar. E fundamentada no que um dos princípios do SUS, que é a participação popular, a gente montou todo o nosso plano de ação para a rua. E é isso que nós vamos fazer aqui um pouco, porque vocês vejam um pouco do que é essa prática na rua, fundamentada nisso que o SUS fala. É muito bonito que está lá, o SUS coloca que a participação popular é fundamental. Mas será que para a população de rua isso é importante? Será que essa preocupação nossa, enquanto profissionais de saúde, que a população que vive em situação de rua, que é uma população que a priori não tinha acesso nem na porta de um posto, de um hospital, é importante que ela participe, que ela fale alguma coisa, né? É para a gente pensar. Então, a gente tentou, enquanto equipe, fortalecer isso. Através dessa ação, que a gente, quando a gente ouve, quando a gente escuta, a gente sabe que a gente cria vínculo e a gente cria laços de compromisso, de corresponsabilidade com essa população. Ela precisa ser responsável pelo processo de mudança dela, que é um indivíduo que perdeu completamente a esperança de viver. Vocês vão ver no final. São pessoas que chegam para a gente falando assim, eu não quero mais viver. Aí você, como profissional de saúde, escuta isso, a janela aberta, no 9º andar, você olha para lá, você olha para cá e fala, e agora? E ele olha para a janela, né? E assim, eu não quero mais viver. E a gente está ali para falar para ele, não. O compromisso de viver é dele, a gente está ali para falar para ele que é possível continuar vivendo. A gente não sabe como, você vai falar para a gente como que é, como que a gente vai procurar esse caminho junto. Né? E é junto, porque a gente também pode falar, não, vai ali, toma um banho e fica limpo. O cara não toma banho há 10 anos. O cara chega lá com uma ferida imensa na cabeça, que quando tira o pano, a Lise pula na parede. Aí você vai falar o que com ele? Eu não posso entender não, cara. Ó, vai lá, limpa essa ferida aí, depois você volta aqui, tá? Aí ele fala, então, eu falei para a senhora que não tem jeito? Então não tem mesmo. E é assim, gente, a gente fica muito impactado, é um trabalho que emociona muito a gente, é um trabalho de direito, é um cidadão que tem direito, mas assim, eu tiro a cabeça do pessoal, eu tiro o chapéu para o pessoal da enfermagem, porque eu vou te falar, como eles recebem esse cidadão e como eles cuidam, vocês não têm noção. Quando chega lá, que as meninas pegam de enfermagem, as enfermeiras pegam aquilo, limpa, cara, depois aí uns 3, 4 meses, o cara tá com a cabeça sequinha, limpinha, chega lá, o cabelinho já cresceu, porque aquilo ali cai, né? Assim, é desse jeito. Então, a gente compreende isso e a gente está aqui para discutir um pouco isso com vocês. Como que é fortalecer esse vínculo, como que é criar esse laço de compromisso, de corresponsabilidade que está na teoria, mas que será que na prática isso resolve? E é isso que a gente vai pensar um pouquinho. Então, a gente tentou direcionar isso pensando criticamente e reflexivamente a questão dessas ações fundamentadas nos princípios éticos do SUS, que é a universalidade, a integralidade, a equidade, a descentralização e a participação. Então, assim, a universalidade, a gente é muito crítico em relação a isso, porque, assim, a gente sabe que todos, é universal, é direito de todos, mas a gente sabe que hoje, em 2 anos, a gente viu que quase 4.000 pessoas não tinham acesso, não tinham direito, estavam morrendo nas ruas.
Integralidade, como você vai ver? Esse cidadão como todo, se ele está na rua, ele não tem um documento, ele não existe como pessoa, porque ele é roubado. Quando ele não é roubado, o choque de ordem leva tudo, rasga, joga fora. Quando isso não acontece, ele vem lá a pé, do Nordeste até aqui, muitos vêm andando, perde tudo pelo caminho, chega no Rio sem nada. Então, que indivíduo integral esse ele não existe? Então, não existe um indivíduo integral. E participação de quê? Então, o que é, afinal, essas novas práticas, né? A gente pensou uma forma de a gente trabalhar, como eu já falei, de uma forma compartilhada, de uma forma que a gente pudesse produzir alguma coisa que fosse dar sentido a esse atendimento desse cidadão na unidade, através da necessidade que ele traz de saúde e através da organização desse cuidado que a gente tenta fazer a partir daí. Então, ele traz a necessidade e a gente tenta organizar o cuidado a essa necessidade através de estratégias e de um plano de ação. Então, a organização desse cuidado, ela vai, né, o primeiro momento é assim, é o momento da escuta, é o momento da chegada dele, é o momento que ele é atendido, a gente percebe qual é o problema dele, ele é atendido pelo médico, é solicitado todos os exames. A gente agora, a gente está chique, né? A gente fala que a gente está chique. Que além da equipe, né, de saúde mental, que a gente tem, que estão os 2 psicólogos e assistente social, a gente agora tem um psiquiatra, olha que coisa chique. Então, assim, a ideia do psiquiatra na equipe, claro que ele está ali como médico e generalista. Ele trabalhou 1 ano com a gente como voluntário, e nesse 1 ano que ele trabalhou como voluntário, ele dava toda essa atenção a esses pacientes com mais de 80% de casos de transtornos mentais. Então, ele que fazia todo esse acolhimento a esse paciente, voluntariamente. Hoje ele é um médico da equipe, ele aposentou, é um médico da equipe, é generalista, como todo médico de saúde da família, mas voltado para a questão da psiquiatria, porque não tem como não dar conta disso, né? Então, ele dá conta dessa parte. Então, assim, essa organização é o primeiro escuta, que é ou a consulta agendada, como a gente já falou, ou a demanda livre, ou através dos grupos, né? Então, o que acontece? Eles chegam, existe um fluxo. Eles chegam no acolhimento, nesse acolhimento existe a escuta eles vão para o 9º andar. Nesse 9º andar, eles vão aguardar esse atendimento. Nisso que espera, você imagina, um povo que nunca foi escutado, um povo que nunca foi avaliado por ninguém. Ele tem paciente ficar sentadinho, igual nós estamos aqui aguardando atendimento médico. Ele baixa o barraco, briga, e quando é adolescente junto, e quando tem transtorno mental junto. Mas eu acho que seria importante vocês verem isso na prática, ir lá para ver como é isso. Então, pensando nisso, esse momento do fluxo, ele sobe para o atendimento. Então, no 9º andar, a gente montou um espaço que a gente deu o nome de espaço de livre expressão. Então, esse espaço de livre expressão é o espaço que ele fica para aguardar o atendimento com um psiquiatra, com um psicólogo, com assistente social, com um enfermeiro, ou ele está ali mesmo porque ele não quer estar na rua, está cansado de estar na rua, ele quer ficar ali um pouquinho, ou ele quer dormir no banco, né, quer subir para dormir no banco, não pode dormir no banco. Aí, quer dizer, a gente montou um espaço de expressão para ele estar ali produzindo alguma coisa. Ali ele produz, ali ele desenha, ali ele cria várias coisas, né, cria, transforma e ele aguarda. Paralelo a isso, tem um plano terapêutico. Então, esse indivíduo sobe, ele passa pelo médico, passa pelo enfermeiro passa pelo médico, vai para o serviço social, e a gente entendeu ali que ele é um indivíduo que tem N questões, né? Aí a gente começa a ver a integralidade desse serviço, né? Ele tem N questões para ser trabalhada, para ser discutida, ele nunca conseguiu ser escutado, ser avaliado. Ele tem transtorno mental, ele é usuário de droga, ele é HIV positivo, e ele vive na rua. E como a gente vai dar conta disso se a gente está com aquele indivíduo na nossa frente com todas essas questões e todos esses agravos? Então, a gente montou um plano terapêutico
E nesse plano terapêutico é amarrado, passou por mim, eu percebi alguma coisa que eu não estou dando conta, eu já corro lá, já chamo a enfermeira, aí chamo o psicólogo, chamo o psiquiatra e junto a gente monta um plano terapêutico para poder cuidar daquele cidadão. E esse plano terapêutico tem funcionado. A maioria dos casos, todos os casos a gente trabalha, casos graves, com esse plano terapêutico, se precisar sair daqui para ir em outro município, atrás da família, tudo isso é organizado dentro do plano terapêutico, numa missão sistêmica. A gente vê esse indivíduo como um todo, a gente não vê esse indivíduo, ele ali como pessoa. Ele está ali com um problema sério, mas por trás dele, várias outras determinações levaram ele a ficar naquele quadro. Várias coisas determinaram aquele quadro dele. Então, pode ser a família, que ele não vê há muitos anos, aí que ele fala assim, mas o meu documento está lá com a minha família. Ele é HIV positivo. Aí a gente fala para ele assim, se eu for com você, você tem coragem de ir lá na sua família, pegar o documento para a gente começar seu tratamento? Se você for, eu vou. Então, a gente já foi de trem, a gente já foi de ônibus, a gente não tinha carro, não tinha nada, agora que a gente tem uma conta. Agora a gente tem uma conta, mas assim, antes a gente ia de trem, olha, falava, moro lá no final de Santa Cruz. A gente colocava dentro do trem, agora você vai me levar lá. Tem certeza que é lá? Tem. E onde que nós vamos descer? Aqui. Às vezes o paciente com um transtorno mental. Vou descer aqui. E a gente achou a família, encontrou a família, depois eu vou contar um caso desse para vocês. Achou a família, é assim. Isso tudo está dentro do plano terapêutico. Não sei se você vai falar isso depois, mas assim, o que tem sido feito porque o objetivo é continuar sendo população de rua, morador de rua. Como é que é a estratégia para que ele deixe de ser morador? Ou se tem alguma coisa nesse sentido? E aí, paralela a todo esse acolhimento, a gente tem uma forma de cuidado também, que é pensar nesse indivíduo através da redução de danos, porque são usuários que usam muita droga, mas eu não vou falar para você, tem que parar, né? Então, a gente tem que ter estratégia, tem que ter uma forma onde ele reduz esse uso da droga, do álcool, de forma que ele saiba que aquilo é o melhor para ele, para a saúde dele. Então, a gente trabalha com uma metodologia de redução de danos também, mas respeitando o direito dele, né? E porque a gente pensa que tudo isso é construído para ele e por ele. A gente nunca somos nós que queremos, é com ele e para ele. Nesse espaço de livre expressão que você falou, vocês trabalham com arte-terapia ou alguma coisa do gênero? A primeira equipe nossa, na verdade, que a gente fala a primeira equipe, porque a equipe já mudou tanto, assim, alguns profissionais não conseguem realmente se adaptar, porque o trabalho não é uma coisa simples, é simples enquanto a gente está falando aqui, mas na prática não é simples, o profissional está lá e no dia a dia, né, está fazendo as intervenções práticas a esse usuário. Então, emocional muito grande. Muito grande, sim. A Naira não está aqui hoje, a nossa gerente, por conta disso. Ela está um pouquinho adoentada. Então, assim, existia uma musicoterapeuta, mas ela saiu, tinha uma TO, que também saiu, e aí nesses traços de livre expressão, a gente tem utilizado eles mesmos, enquanto pessoas que sabem produzem pra caramba, então eles começam a produzir, começa a compartilhar com o outro, até a gente ter um TO ou outro profissional para poder compartilhar essas oficinas. E voluntariado também, vocês têm espaço para A gente tem espaço, né, para voluntariado, tem que ter essa característica para trabalhar com eles. A dica dessa mocinha ali, eu estava pensando aqui o seguinte, é muito bonito, é ótimo, até eu gostaria de um dia participar, eu sou médico em Petrópolis, participo do PSF aqui. O que acontece é o seguinte, se esse programa, o Estado gestor, o elemento gestor, já ele preconiza também uma etapa mais adiante. Daqueles que já foram, entre aspas, limpos, né, do ponto de vista social, e esse elemento almeja mais o quê? Então, o Estado gestor, o elemento gestor, já está preconizando neste processo um procedimento mais adiante. Tipo assim, vamos colocar na profissionalização. Existe essa proposta? Nesse momento não, mas a gente vai concluir. Com certeza. A gente vai concluir. Mas a conclusão no final, né? Ele não faz o trator, mas No meio do caminho, o cara volta. Mas a gente vai falar sobre não isso. tem um lado, mas tem um Adoro passado.
falando. Não, a gente vai concluir, é importante, tá? Então, assim, esse cuidado, ele tem essa preocupação com relação ao uso abusivo das drogas e aí a gente trabalha com uma metodologia em que ele possa entender que é importante ele diminuir esse uso, porque vai ser muito bom para a saúde dele. Então, quando a gente trabalha essa questão da redução, quando a gente trabalha a questão das ações programáticas no território, a gente trabalha com a ideia dos temas transversais, que é um pouco que essa oficina se propôs a falar, né? E que temas transversais são esses, né? A gente pensou na possibilidade, bem lá no início, de montar um GT, que é um grupo de trabalho dentro da nossa própria equipe, que ia trabalhar exclusivamente essa questão das ações de promoção da saúde nas ruas. Exatamente para pensar na possibilidade, assim, a partir do momento que ele está tendo acesso, ele tem esse acesso, ele é cuidado, ele melhora a saúde, melhora o quadro dele, mas que a partir daí ele não tem para onde ir, ele não tem como se manter, vai continuar na rua. Então a gente montou esse GT para trabalhar exatamente isso, a igualdade, direito e a dignidade dessa pessoa. Então esse GT, ele tem sempre, mensalmente, um tema gerador. Através desse tema gerador, que pode ser tuberculose, pode ser DST, pode ser a saúde do homem, a saúde da mulher, DST, o HIV. A gente tem um tema gerador. Esse tema gerador é o tema que vai trazer a transversalidade para a discussão nos territórios. Então, a gente utiliza esse tema gerador do mês e dentro desse tema gerador, todos os outros temas transversais são discutidos nas rodas que a gente desenvolve todo mês nos locais onde eles vivem ou na própria rua. A partir daí, desses temas transversais, a gente vai discutir educação, assistência, os determinantes que fazem com que ele fique na rua, esses espaços onde ele fica, o que ele gosta de fazer, o protagonismo e a redução de danos, de que forma isso pode ser reduzido. E a partir daí, a gente montou, junto com o nosso parceiro, uma rede de compromisso. E essa rede de compromisso, que a priori a gente não pode dizer que está 100% funcionando, mas ela está começando a ter uma luz para a gente começar a pensar de que forma essa rede de compromisso ela pode se comprometer. E está localizando um espaço para ele ficar. Assistência, por exemplo, a gente caminha para assistência providencia documento ou leva, a princípio, para um determinado abrigo, daquele abrigo ele consegue a Minha Casa Minha Vida. Alguns já conseguiram. Ou quando não é assistência, é uma outra rede ou as ONGs do centro que tem feito isso. Mas não é uma coisa que tem tido um resultado grande, porque só tem 2 anos. Então a gente tem 1 ano tentando amarrar essa rede de serviço, que é um direito dele, deveria ser uma política pública a partir do acesso dele à saúde, ser mais uma política que ele pudesse sair já bem e dali já ter a casa para morar. A gente sabe que na realidade isso não vai acontecer. Então, assim, a gente não pode prometer isso para ele. Ele é acolhido, ele é assistido, ele é atendido, ele é avaliado e às vezes ele volta para o mesmo ambiente dele, sim. Entendeu? Mas aí Porque essa rede é uma rede que vai ser amarrada, está sendo amarrada. É a ponta do iceberg. É a ponta. Então, assim, a saúde vai nessa comunidade, entra e oferece um acesso. E esse indivíduo, ele não é indivíduo só por conta do acesso à saúde. Não. Ele tem que ter acesso Todos, à educação, todos determinados. moradia, vestimenta, saneamento básico, lazer, alimentação. As outras secretarias nível central estão envolvidas Isso, nisso? essa rede que a gente tem montada, a gente montou uma rede de serviço, que a gente deu o nome de uma rede de comunicação. Então, assim, os que querem realmente, porque muitos, eles não querem. Eu não acredito, eu não quero voltar para casa, eu quero ficar aqui, não quero. Quem acredita, que fala que quer, a gente tem, nessa parceria, a gente tem conseguido resultado. A gente tem conseguido resultado de retorno para a cidade deles, retorno para casa, onde eles moram aqui, ou retorno para o Estado. Transporte, né? Transporte, a gente tem conseguido benefícios sociais.
Os idosos, a gente tem conseguido benefícios do LOAS, que eles nem sabiam que tinham direito, assim, quase mais de 30. A gente sabe que é pouco, mas para uma população que nunca, nem sabia, não tinha nem documento. Então, assim, até o documento a gente providencia. A gente é da saúde, mas a gente tem essa coisa da integridade. Como a gente sabe que vai demorar na assistência, a gente já adianta. Então, a gente consegue o documento da entrada nos benefícios, da entrada na Previdência, Rio Card. A gente conseguiu, o que a gente vai estar falando, os nossos pacientes que são tuberculosos, hoje são mais de 90%. Através de Rotary também, vários clubes, essas entidades. Eles já fizeram contato com a gente. Eles já fizeram contato. Mas e a isso nossa é gerente. possível, isso acontece, é direto com a gerente, é na secretaria? Como existe uma superintendência que cuida de moradores de rua? Não, existe. Não, a gente vocês estão arrolados à saúde. saúde. A secretaria de Sabe que assim, saúde. as outras, isso O que me está em parece, volta, assim, isso me parece de novo colocando no carro da saúde uma responsabilidade social, cultural, muito maior do que a Fardo saúde pesado. pode carregar. Fardo pesado, Né? Muito maior. Então, assim, eu enxergo assim, a saúde como uma ponta do iceberg, onde você consegue um primeiro contato, você consegue trazer aquele indivíduo através da saúde dele, e a rede que teria que existir para suportar essa ponta, ela está onde? Pois é, então, eu acho que é importante estar colocando isso, porque como eu falei, né, no início, a gente é uma equipe que tem 2 anos no Rio de Janeiro. É a primeira equipe no Rio de Janeiro Mas pensada. no país Brasil, onde é que a gente tem essas equipes também há mais tempo funcionando? Pois é, né, no Brasil o que nós temos são os consultórios de rua, que tem uma metodologia completamente diferente da nossa, enquanto equipe Santa Família. Então, os consultórios de rua existem em São Paulo, Salvador, Belo Horizonte, no Sul. E eles estão arrolados à saúde, mas sem essa Eles rede. têm ligação com a saúde mental. Os consultórios de rua, eles vêm da saúde mental. Eles Também só é uma atendem ponta de saúde mais mental, velho, né? Eles só atendem saúde mental. Isso, então eles trabalham exclusivamente com redução de danos, com usuários de álcool e outras drogas, e eles têm um ponto específico, eles vão ali, atendem, fazem o primeiro atendimento biopsicossocial, ponto, e acabou. A nossa equipe é uma equipe diferenciada no Rio de Janeiro. Por quê? Nós estamos atendendo a população de rua como se nós estivéssemos atendendo a comunidade com a sua casa. Mas não é diferenciado então no Rio de Janeiro, é diferenciado no país. Não, é diferenciado no país. Só existe essa no Rio de Janeiro. E agora? Não. Total também tem, né? Agora tem Eu Manguinhos. já participei da. A gente começou com a ideia de consultório, mas... Tovala, Manguinhos. Jacarezinho, Manguinhos. Então, Não, mas é Rio de Janeiro. a nível de Rio de Janeiro... A nível Brasil não existe. Não existe existe Não. consultório No Rio de de Janeiro. Eu estou No sabendo, nível Brasil existe consultório de rua. consultório de eu estou rua. sabendo aqui do E Manguinhos tem também. Isso, Manguinhos agora. Manguinhos Tá Somos também. nós e Manguinhos. Está falando aqui a mesma coisa da clínica de Manguinhos também. Tem um Isso, parecido. somos nós e Manguinhos Sim, agora. mas a nível de Brasil só existe a gente. Só nós. Não. E Manguinhos é a mesma coisa, é a mesma As outras são consultórios de rua que têm como objetivo saúde mental. trabalho nessa ideia. É isso aqui, né? E que é um carro volante que fica na rua atendendo, alimento As e docas. avaliando. Entendeu? Então, você perguntou sobre o cadastramento, né? Não, Então, mas eu queria mudar uma outra pergunta. Vocês têm alguma ação em termos de prevenção? é isso que a gente vai falar. Está aqui dentro. Então, assim, aí pensando nisso, o GP de promoção da saúde, que tem essas ações como prática mesmo. Mas eu queria fazer uma pergunta que vocês, enquanto política de saúde, estão trazendo a questão do vínculo. Só que como é que vocês conseguem conviver dentro de uma mesma prefeitura com a Secretaria de Ordem Pública, de Segurança, que tem uma política de saúde totalmente higienista, de remoção de população de rua? Como vocês conseguem viver com isso? Professor, no governo César Maia, eu vou falar logo aqui. Houve aquele episódio de mais de 300 que foram expulsos lá do Manguinhos, os Manguinhos foram expulsos lá do governador, sua base burdoada, que chega de madrugada, as compras chegavam, jogavam lá no inferno.
César Maia mandava fazer isso. Não sei se esse atual governo está fazendo, eu sei que eu acompanho política. Pois a gente entende assim, é uma estratégia que ela nasceu de um sonho. Acho que o próprio SUS nasceu de um sonho, né? De universalidade, integralidade e participação. E a ideia desse trabalho, ela nasceu de um sonho de um grupo na Secretaria de Saúde. Então, assim, como todo sonho, eu posso comprar o seu sonho ou não, né? Então, assim, como ela nasceu de um sonho de um grupo de profissionais na Secretaria de Saúde, esse grupo de profissionais montou, que naquela época, 2 anos, 3 anos atrás, era um projeto, montou esse projeto, na época estava começando a abrir inscrição para os consultórios de rua livre de Brasil. Então, esse grupo pensou na ideia do consultório de rua para o Rio de Janeiro, montou e mandou para Brasília, para a Secretaria, para o Ministério, e o projeto foi aprovado. Foi um grupo lá, o Trino, não sei se vocês conhecem, né? O Trino, o Gert, a Carol. Então, foi um grupo de profissionais que trabalham na atenção básica, na saúde, e que pensaram na possibilidade de montar esse trabalho para a população que vive em situação de rua no Rio. Mandou o projeto pensando, a priori, que fosse consultório de rua. Essa verba, ela não chegou como consultório de rua, mas chegou como equipe saúde da família. Entendeu? Então, ela chegou como equipe saúde da família e foi estruturada como equipe saúde da família no Rio de Janeiro. Então, ela nasceu desse sonho, desse grupo de profissionais. E com relação às políticas, né, a gente sabe que existe uma controvérsia entre aquilo que a gente acredita e aquilo que a secretaria, né? A gente sabe disso, a nossa população é uma população que chega e que denuncia, né, os maus tratos, ela faz a denúncia, ela mostra pra gente e tal. Já aconteceram várias reuniões da nossa gerente com os secretários, com outras pessoas envolvidas. Ele já foi ouvido pelos movimentos populares para a população de rua no Rio de Janeiro, da qual alguns moradores fazem parte, dos movimentos sociais de Brasília, de outros locais que também alguns moradores fazem parte. Isso no início foi muito difícil, porque realmente acontecia, e como nasceu de um sonho, eles não acreditavam, né? Alguns secretários não acreditavam nessa política de atendimento para essa população. Porque a política de atendimento era de recolher o morador, não de dar acesso. A gente acredita no acesso, eles acreditavam no recolher. Então, houve um movimento muito grande a nível de Rio de Janeiro, isso há 1 ano e meio, o movimento cresceu muito, e hoje, o próprio Daniel, ele já reconhece como política pública. Então, para a gente, isso foi um avanço. O dia que o Daniel, tem menos de 1 mês que ele chegou para a gente numa reunião, e ele falou assim, vocês bateram o bolão, né? Vocês realmente conseguiram fazer vários gols. E um dos gols que vocês conseguiram, eu estava com o Rodrigo, ele falou, o Rodrigo Beto, passando pela madrugada no Rio, e com mais o ministro da Saúde, e passando pela madrugada, pararam, tinha vários moradores, e eles quiseram saber se aqueles moradores eram atendidos pela gente. E todos eles estavam com o nosso cartão de atendimento e com o DOTS, né, que faz o acompanhamento supervisionado. No final de semana eles ficam com remédio para tomar, porque não tem como. A gente tem que garantir que eles vão tomar o remédio. Então a gente tem que dar só para o final de semana, porque durante a semana eles são acompanhados, que é o tuberculose. Então ele falou isso pra gente. Pra gente foi assim, foi muito importante, porque ele reconhecia isso. Porque a gente não era reconhecido, na verdade, por conta de ser uma população sem direito. A política para ela é uma política de recolhimento, de retirada, de agressividade, tudo. Mas o próprio movimento social no Rio de Janeiro fortaleceu. Então, assim, a partir desse GT que a gente montou, né, de promoção da saúde e de ações para desenvolver nas áreas, todos os temas ali são trabalhados e são pensados nessas rodas de conversa, junto com os movimentos, junto com a população e junto com os parceiros. A gente não tem local específico para trabalhar. A gente senta
numa roda na rua do Castelo, a gente senta dentro de uma igreja evangélica, a gente senta dentro do centro espírita, se estiver no território, onde tiver um local que a gente possa sentar para conversar, para dialogar esses temas transversais e eles colocarem a situação, a dificuldade e tal, isso é feito. Né? Então, essa transversalidade ela é fundamental no atendimento dessa população. Porque a gente entende que é a partir desse lugar que é discutido que essas vozes, né, que essas pessoas têm direito de falar. Ela tem direito de se colocar, ela tem direito de falar, ela tem direito de falar o que ela está sentindo, a necessidade, aquilo que ela está precisando. E é nesse lugar que, é a partir dali, que dá sentido àquilo que ele quer. Não é nada, não é um discurso, é real. Depois vocês vão ver que não é um discurso que a gente está colocando aqui. A gente está falando de uma prática que existe e que é real. E é nesse lugar, onde ele está, que a gente coloca, que é nesse lugar da interlocução, que se dá essa relação, essa troca, e é a partir daí que ele pode falar, eu quero mudar ou não. Porque não adianta aguardar a Secretaria de Saúde, a Secretaria de Assistência vir, a Educação vir, a Habitação vir, não sei quem vir. Ele tem que entender que ele tem direito de dar o primeiro passo e ir atrás. Ele pode correr atrás desse direito dele. Todos nós não corremos. Então ele pode ir também. E é nesse lugar de interlocução que a gente fala para ele, cara, você tem direito. Então você quer que a gente vá achando que você retivar. Não espere cair do céu, porque não vai cair. Não espere a Secretaria de Educação chegar aqui e falar para você assim, olha, meu amigo, você não estuda não, né? Então, você tem direito a entrar no ensino médio, no ensino fundamental, você tem direito a uma coisa. Não espere, você tem que correr atrás, você tem que ir. É um direito seu, que você vai conseguir. E a gente tem conseguido, com esse diálogo, inserir pessoas no ensino fundamental que pararam de estudar, pessoas voltaram a trabalhar. Então, assim, com esse discurso, a gente colocou esse texto da Inesita, que é uma pesquisadora da ESP, né? E que a gente acredita muito nisso. Onde estão essas vozes? Né? Elas estão no território e é através dessa roda de conversa, através daquilo que ela traz para a gente, que vai produzir sentido para a vida dela. E tudo isso material reciclado. Vocês têm algum trabalho com a Rede de Saúde e Cultura? Ainda não. Ainda não? Mas vocês estão entrando em Pretendemos. contato? Você conhece? Hã? Tem uma colega que trabalha lá. Aqui não oferece, não, eu fico que a gente pega tudo. Eu tenho uma pergunta. Vocês têm um trabalho de integração também com a escola? Porque eu sei que no centro do Rio tem um centro de referência de educação de jovens e adultos que atende muito bom. A gente conseguiu 2 vagas através deles, de inclusão de 2 usuários nossos, que quiseram realmente. Eles têm vergonha, porque da roupa, aí a gente tentou conseguir uma roupa para ele poder integrar a equipe, porque até esse ano que ele botou. O trabalho desse centro de referência também é muito interessante, é muito legal. Aí aqui foram eles lá na concentração, afinando os tamborins. Aqui a Ellen, ó, essa menina aqui é a Ellen, que era a nossa Saiu por quê? musicoterapeuta. Falta de grana? Hã? Falta de grana? Saiu para ver? Se saiu dinheiro? Por que ela saiu do sistema? Não, ela saiu porque ela viu outra coisa melhor para ela e ela foi para outro. E na verdade, ó, alguém já falou aqui, é um trabalho que desgasta muito, né? A gente está com 2 anos de trabalho, mas a gente está com 8 pessoas da equipe doente. Então, assim, é um trabalho muito desgastante. Então, por conta disso, algumas pessoas realmente chegam no seu limite, né? Ainda mais o terapeuta, né? Bom, trabalhando no saúde da família normal, Esse menino aqui, ó, já é esse Algum tipo de suporte nesse nível para vocês? cuidando de cuidador. Cuidando Tem uma oficina aqui do cuidando do cuidador. então, Tá tendo. esse menino aqui que foi o mestre de bateria, né, esse aqui, ele é um menino que a gente encontrou, um dos primeiros usuários nossos, caído no castelo, assim, completamente comprometido mesmo. A gente, assim, ele é um menino que estava fugindo da comunidade que ele morava, porque não podia voltar, não tinha vínculo nenhum com a família, nenhum. E a gente, na verdade, a gente acreditou nele e a gente viu nele aquilo que ele gostava, que era a música. Então, ele foi uma das pessoas que começou esse processo da música lá, né? E a gente conseguiu um lugar para ele ficar. Ele ficou um tempo no tratamento de dependência química, passou uns 8 ou 9 meses. Foi no período que ele começou a organizar o bloco também.
E depois disso ele já saiu de lá, hoje ele já está casado, está trabalhando e com família. Então, assim, é possível acreditar. Esse aqui é o Wagner, não tem problema em mostrar o outro, porque hoje ele faz parte do movimento da população, já foi para Brasília, já falou lá. E assim, então, a gente conseguiu alcançar as ruas, olha, as ruas do centro, ali já chegando quase na Uruguaiana. Não sei se vocês já ouviram falar, o SUS, ele tem um trabalho que dá o nome de Palhaçus, né? E esse trabalho de Palhaçus, ele é desenvolvido por um matraca, que é o Palhaço Matraca. E é um trabalho, assim, muito interessante. A gente começou a trabalhar com matraca no sentido da gente levar a ideia do Palhaçus para as ruas e a gente organizar melhor esse vínculo, fortalecer mais esse vínculo através da brincadeira, da palhaçada, mas que fosse mas é um trabalho de educação muito grande de saúde. Então, o Matraca tem um trabalho excelente, ele começou a treinar a gente começou a fazer todas as aulas, né, do Palhaçus, para a gente poder ir para as ruas, e a gente conseguiu, na verdade, fazer esse trabalho aqui na Central do Brasil. Ó. Essa aqui é a Laila, tá? Que hoje é a nossa gerente. Qual? Essa aqui. Ela é linda. Ela é uma menina assim, de ouro, sabe? Então, aqui a gente já estava na Central do Brasil fazendo esse trabalho. Nesse dia a gente conseguiu manter vínculo com mais de 50 usuários ali da Cracolândia da Central. Então foi um trabalho excelente que a gente conseguiu fazer através do Palhaçus. Aqui, a Laila, aquela que está sentada lá em cima, na época ela era enfermeira, é um trabalho que a gente desenvolveu com as crianças e adolescentes. Não sei se vocês conhecem ali no Castelo, ali tem um buraco do lume, que a gente dá o nome, que fica em frente ao McDonald's, por ali. Então, nesse dia, a gente conseguiu ir para ali, sentar, que é as rodas que a gente fala, ações práticas na rua. E nesse dia, a gente foi desenvolver um trabalho lá. E a gente acabou desenvolvendo um trabalho com criança e adolescente e teve um trabalho de saúde bucal nesse dia. A dentista fez toda a avaliação na rua, entendeu? Lá à noite. A foto está assim porque foi à noite, tá? Era mais ou menos 8, 9 horas da noite, ele estava sentado ali no buraco do lume, desenvolvendo esse trabalho com o pessoal lá. Muita criança, muito... Né? Ana, mais ou menos 5 anos atrás, vocês, o Médicos Sem Fronteira trabalhava com moradores de rua na Lapa. Isso ainda existe? Vocês têm esse contato? Não? A gente não conhece, sim. Eles trabalham na Favela da Maré. Eu não sei se... Eu acho que na Lapa eles não estão mais Então, onde eu sei da Maré. Mas normalmente eles fazem o projeto, estabelece e sai. Né? E deixa a coisa funcionante. Não está mais funcionante? Então, aqui é mais ou menos, eu coloquei algumas coisas aqui para vocês verem, que isso aqui é a produção deles, no espaço, que é o espaço livre que a gente falou. Esse aqui é um morador, né, que está desenvolvendo um trabalho artesanal, que era uma árvore de Natal que a gente ia fazer, e eles quiseram fazer com material reciclado. Esse aqui é o enfermeiro nosso, que é o Sebastião, e lá é a Cláudia, que é a nossa psicóloga. Então, todo esse material foi feito em quadro. Eles chegam, sentam, pintam, eles fazem o quadro, saem, vendem, e o espaço é para eles, né? Para produzir esse material. E esse ano, o nome do bloco foi Pé na Rua. Então, ali está o estandarte do Pé na Rua, que eles construíram, e mais os desenhos, porque eu não consegui trazer, mas está no nosso blog. Um deles fez um cartão, e esse cartão ele fez com aquela parte do bondinho, um pão de açúcar. Então, e esse cartão, a prefeitura, a CAP, ela tornou como se fosse um cartão postal. E não deu tempo de eu trazer esse cartão postal. E esse cartão postal, cada um da equipe escreveu atrás uma mensagem e virou um cartão postal mesmo. Tem o Pão de Açúcar, tem o Arco da Lapa, tem a Central do Brasil e tem uma camiseta, tem um bonito também que tornou uma camiseta nossa. Então, esses cartões a gente vende as camisetas. O blog é da CS Oswaldo Cruz? Não, é Pobre Rua. Então, é isso que eu estava vendo aqui agora. Estava vendo todas essas informações que você...
Todas essas informações que você está falando tem no blog, né? E os É só botar no cartões- Google, Estratégia de Saúde da Família, Pop Rua, aqui, no O Google cartão que tá aí, vem. porque o nosso bloco tem os cartões na lateral. Depois o pessoal dá uma olhada. Pop Rua. Aí aqui, Pop gente, Rua. esse ano a gente conseguiu uma coisa muito, muito importante nesse trabalho de ações na rua, que foi a vacina. Pela primeira vez a população de rua foi vacinada. E assim, aqui foi no Castelo, aqui, olha, vocês podem ver quantos moradores aqui à noite no Castelo. Tudo aqui à noite, tá? À noite no Castelo. Esse aqui é o Sebastião, que é o enfermeiro, aquelas duas meninas são as acadêmicas da UFRJ que estavam com a gente. Então ali, aquela parte toda do Castelo, aqui no Carioca, aqui foi na Central do Brasil, e um dia nós vacinamos 850 pessoas na Central do Brasil. Um dia que a gente ficou assim, desgastada. Essa fila toda aqui não parava a fila. Assim. Agora aquela foto... Aqui foi na Praça Tiradentes, vocês sabem que o maior índice de prostituição é na Praça Tiradentes. Aqui são as garotas de programa, por isso que elas estão com uma taxa, né? E todas elas também foram vacinadas lá na Praça Tiradentes. Agora, olhando aquela foto ali de cima, eu vejo exatamente assim, a questão do território, do conhecimento do território, além de... A diferença para o resto do país, eu acho que a diferença é essa, é o conhecimento do território. Porque aquela foto ali, eu passo naquele horário ali, é o horário do sopão, vocês foram no horário do sopão. Eu acho que esse é o diferencial, conhecer o território, conhecer um ambiente, que é o horário do sopão é o horário que tem mais gente no Castelo, no centro da cidade. Não é toa que chama estratégia, né? E é uma população do Castelo muito vulnerável, né? Muitos usuários de crack, muitos saíram da central, foram para lá, migraram para lá. Então, nessa migração, a forma que a gente tinha de encontrá-los era essa hora, 8h30, 9 horas da noite. E eles mesmos, assim, se você falar, que perigoso, eles mesmos são os nossos companheiros, eles estão junto com a gente, conhecem o nosso trabalho, protegem. São eles que protegem. Eles falam, tio, cuidado ali, cuidado aqui, fica atento. E a gente sai, vai embora 10 horas. As garotas de programa, elas têm um acesso normal na unidade, sem problema. Elas nunca tinham entrado na unidade. Hoje elas vão, fazem preventivo, têm um acesso legal, têm um vínculo, conhecem a gente. Né? Então, assim, o pessoal da Central, então, assim, eu acho que todo mundo, todos os moradores da Central, eles já conhecem a gente. E assim, aqui foi aquele trabalho que é desenvolvido no Ninho de Rua, naquele projeto ProAmar, né? E foi feito a vacina para os garotos lá também. Aqui foi ali no Largo da Carioca à noite, naquela ruazinha que fica bem escura ali, né? Ali em cima foi dentro do Farol da Lapa, não sei se vocês sabem, ali foi um trabalho que a gente desenvolveu sobre saúde do homem e da mulher. O Farol da Lapa é uma igreja que fica ali na Lapa mesmo, e ela é aberta para os moradores que vivem em situação de rua. Então ali ela tem comida, tem banho, tem entrega de roupa, e eles são nossos parceiros assim. Todo mês a gente vai para lá, porque, como você falou, é um local que a gente sabe que fica 80 a 100 moradores todos os dias lá. Então a forma que a gente tem de fazer algum trabalho de educação e saúde é lá também. Porque ali a gente estava falando sobre DST. Então, ali é o enfermeiro, o Elbert, é o enfermeiro novo que chegou na equipe, ele estava falando sobre DST-AIDS. Aqui foi lá na Central, falando sobre tuberculose. Ali está a Heloísa, está a Laila. Foi no centro ali, no Largo da Carioca, falando sobre tuberculose. Aqui, a gente falando sobre... aqui foi a vacina, o dia da vacina também. E naquele largo assim ali essa foto aqui, a gente coloca como, só para vocês compreenderem como isso se dá. Que escuta é essa? Essa escuta não é uma escuta que acontece só dentro da unidade, que é muito simples. Ele chegou no acolhimento, você senta, pode falar, o que você tem? Né? Não é isso, né? Dessa forma. Até na unidade essa escuta é diferenciada, como eu falei. E aqui é um momento de escuta que aconteceu lá no Castelo, 9h30 da noite. Foi necessário, o Sebastião enfermeiro, o agente comunitário Cléo e eu, foi necessário, esse usuário aqui
É um usuário que ele é da Marinha, é um menino que é da Marinha. A gente tem um ano que ele ficasse bem, que ele diminuísse o uso da droga e ele conseguiu voltar para o trabalho, ele ficou internado um tempo, conseguiu parar, voltou para o trabalho e ele sumiu assim. Aí um dia a gente está passando no castelo à noite, quando eu olhei e falei, gente, não acredito, é ele. Aí vamos sentar, vamos. Aí ele com vergonha, né? Foi necessário a gente abrir a roda e falar, não, nós vamos sentar e vamos conversar aqui, o que está acontecendo, o que foi, por que você sumiu? E ele com vergonha de falar e de encontrar com a gente, porque ele tinha recaído. E como ele recaiu, ele ficou com vergonha de voltar e falar que ele recaiu. Então ali foi o momento de a gente encontrar, conversar, e foi uma roda muito produtiva, que deu retorno, ele retornou para o tratamento, hoje está sendo acompanhado pelo psiquiatra, né, está sendo tratado e está conseguindo manter mais limpo, né, para poder voltar a trabalhar. Então a roda ela se dá onde for necessário esse diálogo, seja na unidade, seja fora dela. Aqui, gente, aqui é a médica hoje, é uma médica nova, né, que tá, essa menina é recém-formada, mas assim, a gente fala que é uma menina porque ela é uma menina mesmo, e assim, ela é recém-formada, né, e houve um problema de um usuário que, aqui é a Praça da Cruz Vermelha, tá, gente? Houve um problema de um usuário que ele teve um pico, ele caiu na praça e todo mundo, aí assim, como a gente tem esse vínculo muito grande já com eles, um cuida do outro. Eles são nossos parceiros, um cuida do outro. E aí o usuário correu na unidade para pegar a gente e falou, fulano caiu lá na praça, está caído lá. E era o horário de reunião, na mesma hora ela desceu, saiu, ele estava caído ali mesmo, e ali ela estava chamando o SAMU para emergência. Foi o que você perguntou. Nesse caso, ela não poderia nem estar atendendo ele, né, ali. Então, ela viu o quadro, viu que não era caso, uma coisa simples, e chamou, ligando para chamar o SAMU, para acolher, porque ele estava realmente caído ali, era uma coisa séria e grave. E aqui é a nossa técnica de enfermagem fazendo curativo. Algumas vezes, esse curativo é feito na rua, tá? Se houver necessidade. Caso a pessoa não possa ir lá, até que a gente consiga, se for muito longe, a gente consegue um carro. E o que a gente faz? A gente tem na rua também os nossos leitos, né, entre aspas. Então, assim, quanto mais próximo tiver da unidade para ele se cuidar, é melhor. Às vezes ele não consegue andar até a unidade por conta da dificuldade, ele fica mais próximo possível para a gente ir com a cadeira e levar até a unidade para fazer o curativo. E esse foi um caso. Esse primeiro curativo foi tentado organizar ali, que é na rua, está vendo que aqui é a rua, não é o ideal, com várias questões, até a gente no outro dia conseguir cadeira, ele ficar mais próximo, ele ficou mais próximo e ele ia de cadeira, empurrado para a unidade para fazer o curativo. Agora, é para tirar o chapéu mesmo, porque não é para qualquer profissional. Aí aqui é ele, gente. Aí assim, né, esse usuário estava numa área lá muito longe do castelo, a perna dele estava completamente comprometida, ele estava com risco, mais de 80% de amputação da perna, e foi preciso fazer curativo nele por um bom tempo. Lá na unidade, a gente ia buscar, aí ele foi um dos que a gente conseguiu um leito para ele próximo à unidade, o próprio usuário cuidava dele ali, porque ele não queria internar de jeito nenhum, mas ele não conseguia andar. Leito próximo da unidade, você quer dizer um lugar na rua onde as pessoas... Mais próximo, que um cuida do outro. Então, assim, como ele não era o caso para internação, o problema era a perna e tinha que cuidar o curativo, a equipe ia todo dia, o agente comunitário do técnico de enfermagem pegava ele na cadeira e levava. Pegava e levava. E quando foi um dia, a gente falou para ele assim, que a gente ia testar para ele andar, né? Então, assim, ele já estava com a perna bem melhor e ele falava, eu não vou andar, eu sei que eu vou perder a perna, não vou. E foi um dia, a gente falou, não, vamos testar. E o enfermeiro está ali atrás, o enfermeiro, né? Falou, não, vamos testar. A gente sentou ele na cadeira, aí colocamos um pé, depois colocamos o outro. E, assim, todo mundo, na verdade, assim, que trabalha no nono andar,
do faxineiro até participo desse trabalho nosso. Aí a menina que trabalha na limpeza tinha esse cabo de vassoura, falou assim, vamos dar um cabo de vassoura para ele. Aí a gente falou, vamos tentar? Vamos tentar. Aí colocamos um pé, colocamos o outro, aí ele gritava, falava com ele, aí foi, botou, ele conseguiu andar. Isso foi uma festa no 9º andar. Por isso que a gente colocou ali, nossos olhos acreditou, ele andou. E andou, aí daquele dia que ele andou, o outro dia ele ficou meio assim, não teve muita confiança, mas hoje já anda normalmente, a perna já está completamente sequinha. Voltou para a Marinha? Não, ele não é da Marinha, não. O da Marinha é o outro, está em tratamento ainda. E ele já está com a perna sequinha, ele vai voltar para Minas. A gente conseguiu contato com a família dele de Minas. Esse rapaz, ele era motorista de ônibus no Rio de Janeiro. Ele colocou a mão no rosto porque estava chorando. E foi bom, porque ele não, né? E assim, ele era motorista de ônibus no Rio de Janeiro. Ele, como motorista de ônibus, ele ajudou um casal que morava na rua, né? Levou para casa dele, esse casal. Nesse período que ele levou esse casal para casa dele, ele sofreu esse acidente e foi internado. Quando ele voltou, esse casal, a menina tinha ficado e o marido dela tinha ido embora com a mulher dele e os filhos. E ele perdeu tudo, a casa, perdeu tudo. Era um morador de rua, ele colocou dentro da casa dele. Uma ficou, que foi a mulher, e o marido dela fugiu com a mulher dele e os filhos para Minas. E a casa dele, tudo ele perdeu. E aí ele se tornou morador de rua. Aí agora ele já conseguiu contato com a família dele, ele é acompanhado pelo psiquiatra, pelo psicólogo, porque assim, ele só andou porque assim, a equipe acreditou muito com ele estava sendo acompanhado já pelo psiquiatra e ele viu que a força que a gente estava dando para ele. E aí a gente conseguiu contato, não com a mulher, mas com 2 irmãos dele em Minas, e assim que ele já tiver, a gente vê o psiquiatra der alta para ele poder continuar o tratamento lá, e o irmão vem buscar. E ele andou. Essa intencionalidade que a gente fala é fundamental para o nosso trabalho, essa formação de rede, de serviço. Vocês perguntaram como que é isso, né? Como que é trabalhar um trabalho desse sem uma rede, né? Essa rede de serviço, seja com a educação, seja com a habitação, seja com assistência, existe uma rede realmente. Então, o que acontece no caso da assistência? A gente sabe que a assistência trabalha com abrigamento. A gente sabe que além do abrigamento, a assistência trabalha com outros direitos sociais, que seja Minha Casa Minha Vida, outros tipos de casa, o aluguel social, e documento e tal. Com assistência, a gente não trabalha com a ideia de abrigar por abrigar. A gente trabalha com a ideia do acesso, o direito ao acesso. A partir do direito ao acesso, isso vai gerar N questões para ser trabalhada na vida desse cidadão. Ele teve o acesso, a partir desse acesso, a transversalidade vai acontecer. Vai aparecer a necessidade de outros setores, de outros órgãos. Então, a gente vai ser necessário outras questões serem trabalhadas. Assessor, para a gente, é fundamental o acesso e o cuidado. Teve acesso, teve cuidado, aí vem assistência. Olha, a gente percebeu que esse usuário aqui, ele quer muito melhorar, ele quer muito uma oportunidade. Então, a assistência, às vezes, tem um abrigo que a gente dá o nome. Existe realmente, que é o Hotel Santana, que fica ali no centro. A maioria deles, que hoje trabalham, seja como trabalho voluntário, seja como trabalho sem vínculo empregatício, sem carteira assinada, eles ficam no centro ali nesse hotel. A gente consegue que eles fiquem nesse centro, nesse hotel Santana, que é da assistência. Ele trabalha e volta à noite, até ele se organizar para alugar alguma coisa para ele. Isso, mais de 70% a gente tem conseguido. Seja no Hotel Santana, seja no abrigo que fica em São Cristóvão, que é o Plínio Marcos, seja em outros abrigos que a gente sabe que é o Betânia, o Lar de Betânia, que fica na freguesia, que é no Banco da Providência, seja o Emaús, que é no Banco da Providência, que fica aqui no Rio também. Então, assim, essa possibilidade de ele estar em algum lugar
melhorar, trabalhar e eles se organizar para conseguir alugar alguma coisa, quase 60%, 70% a gente tem conseguido. Mas isso não depende da gente, depende do que ele queira. Né? Ele tem que querer, ele tem que falar, não, eu quero. Porque não adianta a gente mandar o cara sair, porque fica no ciclo vital. Quando ele vai, a gente percebe que ele quer, ele entra dentro desse plano terapêutico que eu falei, que é do abrigamento, e nesse plano terapêutico a gente acompanha como ele está. Ele retorna para ser acompanhado pela equipe. Toda semana ele retorna para o médico, para o enfermeiro, para o psiquiatra, para a psicóloga, e esse plano terapêutico garante essa permanência dele até ele ficar bem. Dentro dessa interseccionalidade também, a gente tem um trabalho que a gente desenvolveu. Aqui são os cartões que o cara fez, que eu levei, a gente levou para lá, mas eu esqueci de trazer de vocês. A gente montou um trabalho de parceria com um hotel, com um restaurante popular. Essa parceria foi montada junto com a Secretaria e o Estado para dar conta dos nossos pacientes, que 90% têm tuberculose, e a tuberculose precisa de alimentação. Como a gente sabe que nem sempre eles estão bem para poder receber a alimentação na hora certa, agora, nossos pacientes com tuberculose, eles recebem um kit, um tiquezinho, e todo dia eles vão almoçar e tomar um café no restaurante popular. Isso foi, você tem noção do que foi isso na vida deles, e para que isso acontecesse, foi necessário que nós fôssemos até o hotel popular e desenvolvesse um trabalho de sensibilização com os funcionários do hotel, e é isso que a gente está fazendo ali, eu, o enfermeiro. A gente está fazendo um trabalho, uma dinâmica de sensibilização, a gente está falando sobre tuberculose, o que é tuberculose, como que se dá, para que eles pudessem receber esses usuários nossos para se alimentar. Então, antes deles chegarem lá, nós fomos até o Hotel Popular, montamos essa parceria e fizemos esse trabalho com eles para que eles compreendessem que não precisava ter medo, não precisava, né, que pudessem receber com dignidade, que é um direito e tal. E isso tem acontecido. Eles recebem o kit, vão para lá, almoçam, e a gente conseguiu manter essa parceria muito legal, que era muito difícil, e a gente conseguiu. Aqui é um trabalho que a gente fez de uma parceria também com os alunos do Versus, que quando eles foram na unidade, a gente desenvolveu um trabalho, amarramos a parceria bem legal com o pessoal da UFRJ. Aí a gente estava aí fazendo uma dinâmica de sensibilização para que eles pudessem estar voltando e estar desenvolvendo um trabalho mais cientificamente. Aqui é o que vocês perguntaram, como isso acontece, né? O senhor perguntou de que forma isso acontece, como eles podem reivindicar o direito, como pode existir uma política de recolhimento e uma política de acesso, como isso se dá. Então, o espaço para discussão é esse aqui. Todo mês, num determinado território, o grupo se reúne para discutir o direito deles. Existe uma equipe no Rio, a Hilda é uma pessoa do Conselho de Serviço Social, né? Ela é assistente social, e ela coordena esse movimento, e tem vários moradores de rua que coordenam. Então, por mês, é desenvolvido esse encontro deles, esse fórum de discussão do que está acontecendo, dos direitos, das violências, da questão da retirada da rua, a forma que é retirada, como é retirada, da perda do direito, da perda de documento, das agressividades, da falta de moradia, da falta de trabalho. Então, eles se reúnem e eles discutem, e isso é colocado em pauta e é enviado para o Ministério Público. Então, o movimento popular da população de rua, ela tem ligação direta com o Ministério Público do Rio de Janeiro para essas questões das agressões. Todos os casos de agressões, tanto que melhorou, assim, mais de 50%. A gente não tem tido mais denúncia de que um morreu, o outro foi jogado, o outro não sei o quê. Assim, as histórias meio escabrosas que a gente ouvia por conta deles se organizarem, deles estarem em movimento, se organizarem e discutir os direitos deles. Então, esse é o nosso papel, enquanto uma unidade de saúde, uma proposta que visa exatamente que ele tenha acesso, a partir desse acesso, ele conheça o direito dele e lute por isso. Se isso acontecer para a gente, é muito importante.
Qual foi a edição do VibSUS que foi lá? Foi a de janeiro ou foi a dessa Não agora? entendi. A edição do VibSUS que foi a de janeiro? Foi agora. É. E assim, a gente fala muito assim, quem conta um conto, conta um sonho. Né? A gente está contando um conto aqui, né? Mas assim, um conto que veio lá de 2 anos atrás, e esse conto, ele se transformou realmente em um sonho, porque a gente lutou assim, durante 1 ano e 8 meses, né? Vai fazer 2 anos agora, em setembro, que essa equipe existe, com muitos problemas, com muita gente contra, pessoas não acreditavam, era um grupo que acreditava, uma política que não era ainda uma política pública, era um grupo de equipe de saúde da família que a gente sabia nem se ia continuar, mas que isso cresceu e esse sonho tornou real. A partir daí a gente conseguiu montar um blog, que é um blog com todas as informações, com todo o trabalho desenvolvido, e a gente conseguiu ser premiado, né? Fomos premiados com o prêmio de Contando a Melhor História. Né? O ano passado foi o primeiro concurso de blogueiros do Rio de Janeiro, da Prefeitura, e a gente ganhou na categoria Contando uma História. E é a história que eu vou tentar contar para vocês rapidinho para fechar. Então a gente ganhou esse prêmio. Esse ano a gente entra lá no nosso blog, participe, porque a gente está concorrendo a vários prêmios esse ano, de categoria de fotografia, de história, de imagem e tal. Ali a Laila, o Rodolfo, a Patrícia, que a gente chama de Estrela, que é uma excelente agente comunitária, a Ana Maria, que é referência como agente comunitária, acho que todo mundo conhece, ela no Central do Brasil, e o Sebastião, que é um enfermeiro. Quando no dia que eles receberam, isso aí mudou um pouco a história do equipe Santa Família Pop e Rua, com o recebimento desse prêmio. Então, contando essa história, quem conta um conto, conta um sonho, é assim, a gente, o ano passado, como eu falei para vocês, 90% da nossa população é uma população que tem tuberculose multiresistente, né? Então, assim, faixas etárias assim, diversas, que vocês não podem nem calcular. Então, assim, uma jovem de 15, 16 anos, ela era acompanhada pela gente e ela foi diagnosticada com tuberculose multiresistente. E é muito difícil, porque é um usuário de crack e para encontrar é muito difícil. E o doutor Alexandre conseguiu também, como sempre, o doutor Alexandre conseguiu a vaga dela lá em Curicica, porque era muito difícil pela questão do agravo da doença dela. Ela só com 16 anos. E ele ligou para a gente e falou, gente, vocês vão ter que se virar, dar um jeito, mas vocês vão ter que achar essa menina. Mas só que eu acho que nem ele imaginava o que a gente ia fazer, né? Então, e a gente falou, gente, o doutor Alexandre conseguiu a vaga, e a Laila, vamos dividir a equipe. A Laila não era nem nossa gerente nessa época, ela era enfermeira. Vamos dividir a equipe. Uma equipe vai para a central na busca e outra equipe vai para a rodoviária. Só, gente, quando a gente fala assim, vai para a central, vai para a rodoviária, não é pegar um ônibus, não. É na pé, porque a gente tem que olhar rua por rua, porque a gente não sabe onde vai ficar, onde está. Então a equipe foi para a central, caminhou até a central, e a minha equipe caminhou até a rodoviária. Nós andamos ali da Cruz Vermelha, que é o nosso local, né, na Oswaldo Cruz, na Henrique Valadares, até a rodoviária Novo Rio. A minha equipe andou todas as ruas até chegar na rodoviária Novo Rio. 8 quilômetros. E nós não encontramos, a Laila andou com a equipe dela até a central e não encontrou. Quando nós chegamos na rodoviária, a Laila na central, a gente ligou, a gente não achou ela aqui, também não achei. Aí a gente falou assim, Laila, a gente conversou com um menino aqui, ele acha que o choque de óleo levou. Mas ele acha também que ela pode ter ido para Cracolândia. A gente está querendo ir lá. Isso era 7h30 da noite. Aí ela disse, vocês estão malucas, vocês não vão nada, mas eu vou para lá. Eu vou para lá, eu vou encontrar com vocês. O resto da equipe dela foi embora e ela foi encontrar com a gente na rodoviária. Chegou lá, a gente fez o nosso... Aí, Nara, vamos lá no Arará. E ela lá na Cracolândia do Arará, não sei se vocês já ouviram falar, ali perto da ESP, da Fiocruz, ali por trás ali. Não, tudo que eu vi assim lá. Aí, menina, a gente entrou dentro do... Aí a gente foi para pegar o ônibus, né?
Aí entramos no ônibus, 7h30 da noite, e quando a gente entrou no ônibus, entrou uma pessoa usuária de crack na porta de trás do ônibus, indo para lá. E o motorista levantou assim, sabe, virou e falou assim, pode descer agora, seu cracudo. Você está achando que isso aqui é Fundação Leão 13? Só que eu, assim, a gente é complicado, né? Eu fui funcionária da Fundação Leão 13, né? Eu sou aposentada, eu estava dizendo semana que eu tinha aposentado. Eu olhei para ela e falei, eu acho que está falando comigo, eu não vou descer nada. Não vou descer nada, eu vou passar a roleta. E era com ele, por quê? Porque a Fundação Leão 13 abriga os moradores, né, ali no Bom Sucesso. E o ônibus passa por ali. E o cara desceu. E nós entramos, o pessoal rindo de mim, né? Eles riram de mim a beça, me sacaneando e tal. Eu, a Laira, o agente comunitário e o Sebastião. Entramos, eles rindo de mim, eu acho que o cara queria mandar você descer, não sei o quê. Passamos a roleta. E fomos. Quando a gente desceu na entrada do Arará, quem desce no ônibus de trás? O cara, o usuário de crack. A gente, cara, olha só, você não é aquele cara que entrou no ônibus e que o cara falou que você, sou eu mesmo, você vai entrar aqui no Arará? Ele falou assim, vou. Aí, você conhece a fulana? Eu falei, minha tia, já ouvi falar, já, né, mas já. Será que ela está aqui? A gente veio atrás dela, você, olha só, vocês vão entrar aqui? A gente está precisando procurar, porque ela está com internação, não sei o quê. Ele falou assim, tá, eu vou tentar ver com um cara lá se vai deixar vocês entrarem. Porque aí você entra dentro da comunidade do Arará, tem a comunidade, você passa pela comunidade para entrar no buraco, passa por debaixo do buraco para ir para a linha do trem, onde tem a Cracolândia. Aí ele foi lá, pediu o cara, aí o cara deixou, aí ele disse, você quer ir com a gente? Não, tia, eu não vou não. Eu não vou, não posso ir. Aí vocês que vão, não vou não. E a gente passou pela comunidade, o cara deixou, passamos pelo buraco, atravessamos, menina. Quando a gente passou do outro lado, eu não podia imaginar que, assim, eu não tinha noção. Aí a gente tremeu na base. Quando passamos, adentramos o buraco, debaixo assim, a linha, né? Aí tem um muro imenso, um buraco redondo, você passa pelo buraco e entra, chega na linha. Aí de um lado e do outro, isso já era 8h30 da noite, assim, mais ou menos. Você não tem noção do que você vê. É de uma ponta na outra, assim, você não tem distinção. Homem, mulher, criança, jovem, adulto, velho, mas assim, uma fila, mas muito, para mais de 500, assim, Nossa. de um lado e do outro. Aí quando a gente entrou, assim, você não consegue nem respirar, né? Porque todo mundo usando crack, aí já veio logo um cara, a gente foi falando, aí a gente foi com um educador, com um agente comunitário, que ele tem uma experiência muito grande de rua. Aí ele já foi logo, falou, olha só, cara, a gente veio aqui, aí já foi logo entrando, né? A gente veio aqui que a gente veio procurar uma menina, que ela tem tuberculose multiresistente, pode contaminar vocês, então a gente está precisando da ajuda de vocês para ver se ela está aqui, que não sei o quê. Aí o cara, gente, tá procurando fulano, vê se fulano. Aí começou a gritar, aí eles mesmos tiveram cuidado de falar, olha só, fica mais para cá um pouquinho, porque o cheiro está muito grande. Aí a Mayra já entrou no meio deles e já falou, olha só, gente, vocês estão usando, aí usa naqueles cachimbo, aqueles negócios. Olha só, vocês estão usando cachimbo, para trocar o cachimbo é complicado, então já vou informar vocês como que faz para poder prevenir. Aí falou, tinha legal, já tá. Aí não conseguiram achar a menina lá, gritou a Cracolândia toda, ela não estava lá. Aí um de lá virou pra gente e falou assim, ela foi com choque de ordem, levou, pegou ela na rua e levou. Aí nós saímos de lá, era quase 9h30, aí ligamos lá para Antares, para onde eles levam. Ela estava em Antares, o cara de Antares, e no outro dia levou ela para internação. Por isso que a gente ganhou contando essa história dessa menina. Tiveram acesso à família dessa moça? Aí, a família dela, a gente não conseguiu ter acesso, porque ela lá de Santa Cruz, do Antares, e foi no período que o Antares estava em pé de guerra, a gente não conseguiu entrar, né? Porque algumas coisas a gente é emitido assim, né? A gente mete as caras, outras coisas a gente já não pode. A gente não conseguiu entrar no Antares naquele período, porque ela teve no Antares, foi ameaçada de morte, porque a família dela era de lá, e o cara lá do Antares, do choque de ordem que levou o diretor de lá, ele ficou assim maravilhado, porque ele falou, tem que tirar daqui de qualquer jeito, porque eles estão querendo invadir aqui por conta dela. Aí levou para a Curicica, ela passou um tempo e depois ela fugiu. E a gente não teve mais contato com ela. Ovelha perdida.
Então, e hoje também, dentro dessa prática, hoje também a gente tem, hoje a gente já faz o teste rápido, a gente foi capacitado, né, 2 enfermeiros e eu, para a gente fazer o teste rápido do HIV e do sífilis. Então, hoje ele já tem, eu acho que vai começar agora. Então, hoje ele já tem acesso com 15 minutos ele já sabe se é portador do vírus ou não, se é. E a partir daí a gente tem uma parceria, sim, excelente com o PAN 13 de maio, onde faz o acompanhamento do HIV. Então, assim, essa parceria é uma parceria fundamental, que até o acesso deles ao PAN é complicado. Então, eles são acompanhados para ir até lá, para começar o tratamento, para a gente não perder esse usuário de jeito nenhum. Então, assim, esse tratamento é um tratamento acompanhado mesmo, é um plano terapêutico que a gente monta no sentido de dar o melhor que a gente pode para cuidar da saúde desse cidadão. E a partir daí, outras coisas vêm, outras áreas são trabalhadas, né, ou com a gente, ou com uma parceria, mas assim, perdido eles não ficam, porque assim, o querer dele às vezes é muito maior do que ele ficar na rua. Agora, quem quer ficar na rua é uma opção, a gente não, aqui é uma política que vai tirar você da rua. Muito pelo contrário, eles nem chegam até a gente, se a gente falar isso.